Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Você sabe que a gente tem que ser verdadeiro sempre. Sempre, pastor, preste atenção no que eu vou dizer para você compreender. Nós temos que ser verdadeiros sempre. Você sabe que teve vezes de eu repreender a minha filha quando era pequena e o Espírito Santo falar para mim, vai lá e pede perdão para sua filha. Mas por quê? Porque eu estava errado. Você está compreendendo o que eu estou falando, não? E, de repente, muitas vezes, você na posição de autoridade, você na posição de quem está comandando, quem está mandando, muitas vezes, você não tem a humildade de chegar e reconhecer que você está errado. Só que isso é uma coisa que nós temos que aprender a fazer. O quê, pastor? Reconhecer que estamos errados, independente da posição que ocupamos. Você compreende ou não? Sim ou não? Por quê, pastor? Porque muitas vezes estamos errados, irmãos. É simplesmente isso. Muitas vezes estamos errados. Às vezes alguém vem, por exemplo, falar algo com você, você entende errado. Você está compreendendo? E aí, tem uma atitude, um comportamento errado. Por quê? Porque você entendeu errado. Eu vou dar um exemplo em situações que ocorreram comigo. Por exemplo, outro dia eu conversava com uma amiga. E essa amiga me explicava e falava sobre uma outra amiga que, conversando as duas, elas diziam assim, né? A batalha está pesada, a luta está difícil. E é normal, muitas vezes a batalha está pesada, a luta está difícil. Mas, por exemplo, eu entendi diferente, eu entendi errado. Eu entendi que a pessoa estava dizendo o seguinte, está tudo muito pesado, está tudo muito complicado, está tudo muito errado. Você está compreendendo, sim ou não? E, na verdade, não era nada disso. Na verdade, é a batalha que está pesada. Porque, dependendo do propósito que eu me consagro, eu vou sentir de um jeito. Dependendo do propósito, eu vou me sentir de outro. Por quê? Porque a batalha é outra, né? Vamos dar um exemplo aqui, vai. Você mal agora, quer ver? Vem cá. Vem cá. Se eu for lutar com ele, eu vou vencer. Ele é grandão, mas vai apanhar. Só que vai ser mais difícil. Vai ser mais desgastante. Por quê, pastor? Olha o tamanho dele. Ó, o cara é forte. Se eu for lutar com ele, já vai ser mais simples. Eu vou ter menos esforço, menos desgaste. Não que eu não vou ter que lutar, vou ter que lutar, mas o desgaste vai ser menor. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Obrigado. Mas os dois apanham. Mas o que eu quero que você entenda? O que eu quero que você entenda? Muitas vezes, a compreensão ela pode vir errada. E nós falarmos ou tomarmos atitudes erradas. Então, nós temos que reconhecer quando nós estamos errados. E eu estava conversando agora com o Espírito Santo e ele me mostrou que eu tive uma compreensão completamente errada. Então, quem errou fui eu. A culpa é minha. Quem pecou, fui eu. Você compreende o que eu estou falando? Não? Sim ou não? Sim ou não? Só que reconhecer que você está errado, que você que pecou, que você que falhou, que você que teve uma compreensão equivocada, isso é uma coisa que demora um pouco. Há anos atrás, eu não teria essa capacidade. Ou seja, por quê, pastor? Porque, às vezes, a gente não aceita que é a gente que está errado, irmãos. Sempre é os outros. É da natureza humana. Foi a mulher que você me deu. Foi a serpente.
Não, irmão, fui eu. Fui eu. Nós temos que reconhecer quando nós estamos errados. Você está compreendendo, sim ou não? Porque senão você prejudica a pessoa. Você prejudica a pessoa, porque a pessoa, na verdade, não fez mal nenhum, não falou mal, não falou com maldade nenhuma, não distorceu nada. É você que entendeu errado, você que falhou, você que pecou. Você entende a seriedade do que eu estou falando? Entende? Então, nunca, põe dentro de você que eu vou explicar para você agora. Nunca deixe uma pessoa prejudicada por orgulho seu. Você entende, não? Nunca deixe uma pessoa prejudicada por orgulho seu. Pss, ó, pss. Vai lá, sentar lá, vai. Crente. Nunca deixe uma pessoa prejudicada por orgulho seu. Nunca. Se você perceber que você é que está errado, se retrate publicamente, como eu estou fazendo, ou chame, em particular, se você ainda for um vergonhoso, né? Tem a pessoa que é vergonhosa, ela não quer mostrar que ela erra também, que ela falha também, então chama em particular, fala, oh, desculpa, oh, Maria, oh, desculpa, oh, Joana. Não, mas se não, se retrate. Se errou, errou. Nenhuma vida é mais valiosa que a outra. Ninguém é mais importante que o outro. E você quer aprender uma coisa com o seu pastor? Vou te falar. Ninguém faz o que é certo o tempo todo. O problema das pessoas é acreditar que pastor não falha. Mentira. Te enganaram. Falha, pô, falha. Pisa na bola, pisa. Sente dor, sente. Dá mancada, dá. Dá. Agora, assumir que erra é que a maioria não gosta de assumir. Mas nós temos. Isso é, né? Se nós temos um objetivo, de servir a Deus de verdade. Por quê? O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Se o Espírito Santo vem conversar com você, e você é teimoso ainda, fala, não, é isso mesmo. Irmão, misericórdia. Nós estamos num caminho errado. Nós temos que aprender a estar no caminho certo. Estar no caminho certo é saber que a gente falha. Então, perdoa o pastor. Tá bom? Consegue perdoar? Consegue perdoar? Sim ou não? Com quem eu estou falando sabe o que eu estou falando. Consegue perdoar? Consegue perdoar? Por quê? Porque às vezes a gente entende errado. O Espírito Santo, eu estava conversando aqui agora, o Espírito Santo me mostrou, falou, não. Você que entendeu tudo errado. Eu falei, mas como? Eu não entendo errado nunca. Eu estou brincando, é lógico que a gente entende errado. Por quê, pastor? Porque somos humanos. E é bom você começar a aprender sobre isso, tá? Por não exigir dos outros aquilo que nem você tem condições de dar. Às vezes você quer exigir de seu marido uma perfeição que você não tem condições de dar a ele. Quer exigir de sua mulher uma perfeição que você não tem condições de dar a ela. Às vezes você quer exigir do seu empregado uma perfeição que você não tem condições de dar. E como pregador, muitas vezes você quer exigir da ovelha uma perfeição que você não tem condições de dar. E você, ovelha, pior ainda que pastor, viu? Quer exigir do pastor uma condição que ele não tem para dar. Por quê? Porque ele também é humano. Eu me lembro que eu ia a São José do Rio Preto toda segunda-feira, porque era a sede regional. E eu me lembro que eu parava o meu carro sempre no mesmo lugar. No mesmo lugar, porque eu chegava antes de todo mundo. Eu sempre procurei trabalhar dessa maneira. Que maneira, pastor? De não dar motivo, não dar razão para ser chamado a atenção. Então, a reunião era às 9, eu chegava às 8. Então, eu chegava antes de todo mundo. Então, eu parava o meu carro sempre no mesmo lugar. E cheguei, como sempre, 8 horas, a igreja tinha acabado de ser aberta. Parei no mesmo lugar, entrei. E o pastor, líder da região, chegou em seguida. O escritório era no alto. E do escritório, você via lá fora. E o que acontece? Estou ali conversando com ele, de repente eu olho assim, sabe aquele negócio que chama atenção? Estou vendo lá uma policial, meu carro parado da policial, multando. E eu desci correndo, falei, moça, o que você está fazendo? Ela falou, senhor, eu estou multando o carro. Eu falei, não, esse carro é meu. Ela falou, o senhor está parado num lugar que não pode. Eu falei, não, mas eu paro aí a vida toda. Não pode parar do lado de lá. Ela falou, então, agora mudou essa semana. Do lado de lá que pode, aqui não pode. Eu falei, moça, você está brincando. Falei, está brincando. Eu nem tinha percebido. E ela olhou para mim assim, ó, e olhou para cima assim, ó. O senhor parou, inclusive, em cima da placa. Eu parei em cima da placa e não vi a placa.
Parei em cima da placa e não vi a placa. Está entendendo o que eu estou falando? Aí eu falei, poxa, moça, eu não vi a placa. Ela falou, então, o senhor deveria ter visto. Eu falei, moça, eu sou pastor aqui. Ah, o senhor é pastor? Ah, pastor não pode errar, não. Mas é o pensamento das pessoas. É um pensamento das pessoas. Eu concordo com você, que não só pastor, mas todos aqueles que pertencem a Cristo têm que ter esse conhecimento e esse entendimento, que o nosso comportamento tem que ser exemplar. Nós temos. Por quê? Nós somos embaixadores. Você sabe o que é um embaixador? É um representante. Nós somos representantes do reino dos céus. Nós somos representantes da pessoa do Senhor Jesus. Então, o nosso comportamento tem que ser um comportamento exemplar. Mas eu quero que você tenha uma compreensão dentro do seu coração. Você vai falhar. Por quê, pastor? Você é humano. Eu vou falhar. Por quê? Porque eu sou humano. Em um certo momento, nós vamos fazer algo que não deveríamos fazer. Obviamente, que aquele que pertence a Cristo de verdade, ele não tropeça em pedras grandes. Aquele que pertence a Cristo de verdade, não anda em adultério. Aquele que pertence a Cristo de verdade, não anda em desonestidade. Aquele que pertence a Cristo de verdade, não anda em conversações, em fofocas. Aquele que pertence a Cristo de verdade, guarda o coração dele. Aquele que pertence a Cristo de verdade, foge do pecado. A Bíblia é clara em relação a isso. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Você está compreendendo? Sim ou não? Não vive pecando. Ou seja, ele não tem a prática, ele não tem o costume do pecado, porque ele pertence a Deus. Ele é nascido de Deus. Ele é gerado de Deus. Está certo? Você compreende? Sim ou não? Mas, todavia, não há homem que não cometa falhas. Então, quando eu digo para você, é nesse sentido que eu digo. Primeira carta de João 3:9. Veja comigo. Quem é filho de Deus não continua pecando. Porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. E ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. Vamos na Nova Almeida atualizada, só para você ver. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Uma coisa é você viver na prática. Como que eu sou nascido de Deus e tenho um amante? Vivo na prática do adultério. Aí eu não sou nascido de Deus. Não. Como é que eu sou nascido de Deus e vivo na desonestidade? Na prática da desonestidade. Eu não sou nascido de Deus. Como eu sou nascido de Deus e vivo na prática da pornografia? Eu não sou nascido de Deus. Como que eu sou nascido de Deus e eu vivo na trapaça, no engano? Eu não sou nascido de Deus. Por quê, pastor? Quem é nascido de Deus não vive na prática. Agora, o nascido de Deus pode falhar. O nascido de Deus pode tropicar. O nascido de Deus pode cometer um erro, uma falha. Por quê, pastor? Porque nós somos humanos. Nós somos suscetíveis a erros. Você está compreendendo? Sim ou não? E isso tem que ficar bem claro dentro de você. Isso não tem que ser para você um apoio, não tem que ser para você uma razão, uma desculpa para fazer o que é errado. Não, eu sou humano, a gente falha. Não tem que ser uma desculpa. Não, pelo contrário. Tendo a consciência que somos humanos e falhamos, temos que procurar de todas as maneiras minimizar qualquer tipo de erro, qualquer tipo de falha na nossa vida. E no momento que percebemos o erro, percebemos uma falha, nós temos que confessar, nós temos que pedir perdão. Se é com Deus, é só com Deus. Se é com Deus e com alguém, tem que chegar e se retratar. Eu falhei, acabou, Deus. Eu falhei, me perdoa, irmão, irmã, falhei, perdoa, pronto. Você está compreendendo, sim ou não? É muito sério. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente. Claro, você tem a natureza de Deus. Se cometeu um erro, você sabe que errou.
A não ser que você não perceba que foi um erro. Mas quem é que nos convence dos nossos erros? E no momento que o Espírito Santo vem conversar com você e mostrar para você que você está errado, você tem que vir e você tem que se retratar. Ou na hora, ou depois, mas você tem que se retratar. Você tem que reconhecer que está errado. Por quê, pastor? Porque aqui o sangue foi derramado. Por você foi por mim, do mesmo jeitinho. Ninguém vale mais do que ninguém. E ninguém vale menos que ninguém. É muito sério. Você compreende o que eu estou falando? É muito sério. A nossa responsabilidade, o nosso compromisso, a nossa seriedade com a palavra tem que permanecer em nós. Por quê, pastor? Porque é semente divina. Ela tem que permanecer. Esse não pode viver pecando, porque é nascido. Irmãos, se você comete uma falha, um erro, um pecado, e você acolhe aquilo como comum, como normal, e permanece, não se retrata, não conserta, não muda, então tem alguma coisa errada. Por quê, pastor? Porque a gente tem que ser verdadeiro em tudo. Mesmo que para ser verdadeiro você vai ter que se sentir ou ser humilhado. Porque às vezes você pode só se sentir, você não está sendo humilhado. É só um sentimento que você tem. E às vezes você vai ter que ser humilhado. E muitas pessoas não querem passar por isso, nem pelo sentimento, nem pela situação. Mas nós temos que ter esse entendimento. Você compreende? Quantas pessoas cometeram pecados sérios, por exemplo, adultério. Tem pecado mais sério e pecado menos sério, pastor? Tem. Tem pecado que é mais grave, tem pecado que é menos grave. Quantas pessoas cometeram pecado grave, pecado de morte, adultério, e de medo de perder o marido, ela guarda com ela esse segredo, esse pecado. Mas eu me arrependi profundamente, pastor. Eu me arrependi profundamente. Só que não é o arrependimento que te livra do pecado. É aí mesmo, ó, primeira carta de João, só que dessa vez o 9. Não é o arrependimento que te livra do pecado. É aí que a pessoa não entende. O arrependimento, ele pode cooperar comigo. Você está compreendendo? O arrependimento, ele pode cooperar comigo, porque eu fico arrependido, e se eu pertenço a Deus, o arrependimento, ele pode cooperar comigo em me levar à posição de ficar livre do pecado. Como que eu fico livre? Por meio da confissão. Então o arrependimento pode cooperar comigo. Mas só o arrependimento não me faz livre do pecado. Você compreende ou não? Se confessamos, irmão, eu tenho falado isso de maneira insistente. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda. Tem que confessar. Tem que confessar. Pastor, mas eu conheço meu marido. Se eu falar para ele que eu traí, pastor, o casamento acabou. Ele vai me abandonar. Vai me deixar. Eu conheço. Você deveria ter pensado nisso antes. Por quê, pastor? Porque agora você está numa posição complicada. Porque se você não confessar, não é o marido que você vai perder. Você vai perder a salvação eterna. Por quê, pastor? Porque o que separa o homem de Deus é o pecado. Você vai perder a salvação eterna. Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? Você vai perder a salvação eterna. Entre perder a salvação eterna e perder o marido, eu dou um conselho para você. Ora a Deus já para arrumar outro. Estou brincando. Estou brincando. Irmãos, sinceramente agora é sério. Muito sério. Eu perco o marido. Entre perder a esposa e perder a salvação, então vou perder a esposa. Mas agora eu digo uma coisa para você. Se você confiar em Deus mesmo,
Você vai conversar com Deus e vai pedir a Deus para quebrar o coração dela. Para quando você conversar com ela, ela entender que você fez uma maldade terrível. Que você você praticou um ato, inclusive, de desumanidade. Um ato que Deus abomina. A Bíblia diz que Deus abomina não só o adultério, mas o adúltero também. Um ato que Deus abomina. Você machucou, feriu, mas, todavia, foi uma atitude equivocada. Foi um engano, um erro. E que você se arrependeu verdadeiramente. E é com ela que você quer ficar pro resto da tua vida. Você falhou. E Deus vai quebrantar o coração a ponto da pessoa enxergar isso. E vice-versa. Deus vai quebrantar o coração dele a ponto de observar isso. Que você falhou, sim, mas você o ama. Que você cometeu um ato de egoísmo, porque é um ato de egoísmo. É uma pessoa que só está pensando nela. Ela não está pensando no que pode causar na metade dela, na metade dele. É um egoísta mesmo. Egoísta e egoísta demais. Está compreendendo? Não tá parando para pensar no que está causando no corpo de Cristo. Porque ainda isso, você está prostituindo o membro do corpo de Cristo. Você está prostituindo Jesus. Ela não para de pensar. A pessoa egoísta, o que interessa é só o prazer dela. Você está compreendendo? Mas Deus vai quebrantar o coração dela. Porque Deus é bom, Deus é amor. O coração dele, para que ele veja que você o ama. Apesar de ter feito o que fez. Você compreende o que eu estou falando? É muito sério. E, na verdade, a vontade de Deus é essa. Qual é, pastor? Que haja o perdão. O Senhor Deus, ele ensina isso. Ele disse, olha, prestem atenção. Se vocês, quando forem orar, perceberem que que vocês têm algo contra alguém, preste atenção, ele diz, perdoe, porque também Cristo vos perdoou. Amém? Não é Marcos 11, 25, não, que também é um versículo maravilhoso, mas não é esse que eu estava citando, não. Eu vou ler Marcos 11, 25, mas não é esse que eu estava citando, não. E quando estiveres orando, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoe, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Isso aqui é uma outra coisa. Como assim outra coisa, pastor? Isso aqui é uma orientação da necessidade de você perdoar a pessoa que te feriu, perdoar a pessoa que te ofendeu, perdoar a pessoa que te machucou, isso em oração. Chegar diante de Deus e inocentar essa pessoa. Por quê, pastor? Porque se isso não acontecer, Deus ele não vai perdoar as ofensas que você fez. E isso vai separar você de Deus. Está compreendendo? Sim ou não? Isso aqui é uma outra orientação e é maravilhosa e você deve guardar com você. Porque se você for aquela pessoa que não chega diante de Deus e fala, olha, eu estou inocentando a Joana, Deus, ela me feriu mesmo. Porque o que eu quero que você entenda é que tem falhas que são deliberadas. E tem falhas que são simplesmente falhas, sem intenção, sem maldade. Mas foi falhas. É aquilo que eu procuro explicar, o pisão no pé, por querer ou sem querer, dói do mesmo jeito. Não é? Não dói? Sim ou não? Eu chego, piso no seu pé, sem querer. Não, porque foi sem querer, não senti nada. Só senti se foi por querer. Não, vou sentir sem querer. Ai, desculpa, foi sem querer. Tudo bem, tudo bem. Ai. Não é? Ou seja, dói do mesmo jeito. A diferença é a reação que eu vou ter. Né? Se for deliberada, aquela coisa que você vai... Aí eu vou olhar você, além de dor, né? Além de dor, eu vou sentir outra coisa, né? Talvez uma indignação, uma revolta. Mas mesmo assim, eu vou ensinar uma coisa para você. Nunca permita se envenenar com o veneno dos outros. Nunca. Nunca. Por quê, pastor? Porque se você não aprender a colocar em prática essa palavra, que é em oração, inocentar a pessoa, não importa o que ela fez, se for de propósito ou sem querer, você vai ficar em posição onde você vai ficar separado de Deus. Por quê, pastor? Porque da mesma maneira que alguém falhou contigo, você falha também. Você falha com Deus, você falha com os outros, você falha num pensamento. Por quê? Porque nós falhamos. Então nós não podemos segurar no nosso coração algo contra alguém. Não, por quê? Porque isso vai nos afastar de Deus.
E no momento que nos afasta de Deus, nos dá a liberdade para o nosso adversário nos levar para o cativeiro dele. E um abismo chama um outro, um mal chama um outro, uma dificuldade chama uma outra dificuldade. Nós temos que ter essa visão, nós temos que ter esse entendimento. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Irmão, desperta. Compreenda isso, guarde com você. O que eu estava falando era uma outra coisa, o versículo que eu estava citando era um outro. É um versículo que mostra da seguinte maneira, que quando eu estiver orando, se eu me lembrar que eu tenho algo contra alguém, eu devo perdoar esta pessoa. Por quê? Porque Cristo também me perdoou. Está compreendendo? Está lá nas cartas de Paulo, lá para frente, lá. Eu não sei se eles vão conseguir encontrar. Mas coloque no teu coração. Guarde isso com você. Não permita. Não permita e entenda que como alguém falhou contra você, você falha também. Não queira exigir das pessoas aquilo que nem você tem para oferecer. Às vezes nós exigimos um padrão, um rigor de qualidade de alguém que nós mesmos não temos, que nós mesmos não conseguimos. E isso o Senhor Jesus condena. Ele condena? Condena. Ele fala, ai de vós, fariseus hipócritas, que colocais cargas sobre os outros que vocês não podem sequer carregar com o próprio, que vocês não sequer conseguem carregar com o dedo. Não tem condições de carregar. Então, às vezes, nós exigimos das pessoas coisas que nós não temos condições de fazer, e o Senhor Deus, Ele condena isso. Agora, é lógico, irmãos, que demora um tempo. A gente, para certas coisas, demora um tempo. A gente vai aprendendo devagar, vai aprendendo com o tempo. Mas o grande segredo que eu quero que você guarde no seu coração é que conforme você vai aprendendo, você vai guardando, ou seja, vai colocando em prática, irmãos. Vai colocando em prática. Assim você vai se tornando cada vez mais semelhante a Cristo. Cada vez mais semelhante à vontade de Deus, que é a palavra, que é a verdade. Você entende? Põe isso dentro de você. Não é simples muitas vezes, não é fácil muitas vezes, mas você tem que ser verdadeiro sempre. Tem que ser verdadeiro sempre. Já diz aí, alguém já disse um dia, é melhor ficar vermelho por um pouco de tempo do que amarelo uma vida inteira. Está compreendendo, sim ou não? Porque às vezes você tem que confessar algo, você tem que falar algo, você tem que mostrar uma fragilidade. Muitas vezes é algo que vai, né? Mas seja aquela pessoa isenta, livre de orgulho, livre de querer mostrar algo que você não é. Livre. Por quê, pastor? Porque não tem ninguém aqui. Eu, você, ninguém aqui que passou uma vida inteira ou que vai passar o resto da vida sem cometer falhas. É lógico que conforme nós vamos crescer no entendimento, as nossas falhas elas vão se tornando menores. Menores, e esse é o grande desejo de Deus, que a cada dia que passe você tenha falhas menores e menores e menores, para chegar a um ponto que o homem olha, ele não encontra falhas, que o diabo olhe e não encontra falhas. Agora Deus, quando olhar, vai encontrar. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que até nos seus anjos ele encontra falhas. Por quê? Porque ele é perfeito. Ele é a santidade, da santidade, da santidade, da santidade, da santidade, da santidade, da santidade. Vou ter que ficar falando aqui enquanto eu continuar vivo. E eu não vou conseguir falar a santidade, alcançar a santidade que ele tem. Você está compreendendo o que eu estou falando, sim ou não? Mas nós temos que chegar a esse ponto. Do homem olhar, procurar, investigar, ver, tal, não tem. Não achei, não consegui. E da mesma maneira, o diabo olha, investiga, vai, e ele não acha. Ele vai inventar, mas não acha. Está compreendendo? Por quê, pastor? Porque nós colocamos em prática Mateus capítulo 5, versículo 43, 44. Vamos dar uma olhadinha? Você sabe que nós temos que até ficar atentos, porque o diabo ele tenta o tempo todo roubar de nós aquilo que Deus tem para a gente. Por isso que a Bíblia diz, orai e vigiai. E orar e vigiar, vigiar e orar.
Eu quero saber qual é a diferença aí. Se você conseguir mostrar a diferença, orar e vigiar e orar. Porque quem está orando tem que vigiar, quem está vigiando tem que orar. Então eu queria saber aí aquele negócio lá da... Como é que eles falam? A ordem dos fatores não altera a soma. Não tem uma regra dessa, não? Sim ou não? Não tem. A ordem dos fatores não altera o produto, não altera a soma. Afinal de contas, qual é a diferença de orar e vigiar? E de vigiar e orar? Qual é? Tá me corrigindo por quê? Não tem diferença. Eu não acabei de falar contigo, você não está escutando a mensagem, não? Se não está, comece a escutar. Vocês ouviram o que foi dito. Ame os seus amigos e odeie os seus seguem. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e ore pelos que perseguem vocês. Seguem. Para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque Ele faz com que o seu sol brilhe sobre os bons e sobre os... Dá chuva tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Seguem. Se vocês amam somente aqueles que os amam, porque esperam que Deus lhe dê alguma recompensa. Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Segue. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Segue. Portanto, preste atenção, é aqui. Portanto, lê comigo, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está. É aqui que Deus quer que cheguemos. Você está compreendendo? Deus não vai pedir para mim, para você, vai exigir de mim, de você, algo que nós não temos condições de fazer. Se Ele está falando que nós podemos ser perfeitos, como o Pai que está no céu, nós podemos ser perfeitos. Agora é aquele negócio que eu falei agora há pouco para você. Pode demorar um pouco. Mas vai chegar um momento da sua vida que você vai estar nessa condição que a palavra diz que você tem condições de estar. Por quê, pastor? Porque nós vamos evoluindo. E temos que ir evoluir. Estamos em estágio de metamorfose. E temos que evoluir. O tempo todo. Procurar melhorar. Procurar melhorar. E procurar melhorar. E procurar melhorar. E procurar melhorar. E procurar melhorar. A ponto de chegarmos aonde Deus diz que podemos chegar. Porque se não pudéssemos, Ele não diria. Se Ele está dizendo que podemos chegar, é porque podemos chegar. Você está compreendendo? Sim ou não? Ou seja, é permanecer na palavra. Porque a palavra ela é perfeita. Nós temos que chegar no momento da nossa vida que nenhuma área da nossa vida está fora da palavra, está tudo alinhado segundo a palavra, e nós permanecemos assim. Aí então chegaremos a esse estado de perfeição, segundo a palavra do Deus vivo. Amém, pessoal? Você está compreendendo ou não? Tem alguém que você precisa pedir perdão? Tem alguém que você precisa se retratar? Tem alguém que você precisa chegar e falar, eu falhei com você? Então vai lá e fala. Tem alguém que você tem que chegar e falar, eu guardei mágoa, eu guardei tristeza no coração de você? Pastor, tem. Então você se acerta. Por quê, pastor? Porque é necessário. Não, mas a pessoa nem ficou sabendo, mas só que Deus ficou. Deus ficou. E às vezes você nem percebeu, por mais que não teve intenção, mas o teu comportamento feriu e machucou pessoas que são importantes. Você entende? Então você tem que se retratar. E se não fosse importante, tem que se retratar, porque ela não é importante para você, mas é importante para Deus. Tem aquela pessoa que para você não é importante, mas ela é para Deus. Aquele que você xingou no trânsito, nem conhece, ela não tem importância nenhuma para você, só que ela tem para Deus. E pastor, como é que eu acho ele agora? Você não anotou a placa? Não, pastor, não anotei a placa. Então faz como se faz na lei dos homens, né? Deposita em juízo. Né? Quando você tem que pagar alguém, não tem como pagar se não deposita em juízo? Tem um precedente desse aí, uma abertura dessa. Vai lá e deposita em juízo. Se a pessoa vier cobrar amanhã, está lá, depositado em juízo, vai lá, está lá para ela receber. Então chega diante de Deus, Deus, dá para depositar em juízo aí? Ó,
eu vou lembrar, foi um dia motorista tal, foi um dia motorista tal, tem um outro tal, e tem um outro tal. O senhor vai guardando aí. Mas chegue diante dele. Amém, pessoal? E se sabe quem é, não seja arrogante, não. Não seja. Chegue diante da pessoa e retrate-se com ela. Por quê, pastor? Para você poder estar bem com Deus. Amém? E Deus poder estar bem com você. Para que o teu adversário não tenha brecha, não tenha oportunidade contra você. E contra a obra que Deus quer fazer através de você. Porque tem coisa grande que Deus quer fazer através de cada um de nós. Todos nós temos uma importância muito grande para Deus, para os planos dele. Amém? Que Deus possa falar mais no seu coração. Você que está em casa, forte abraço. Vai lá se consertar, hein? Tchau. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.